Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje teremos novamente matemática e português. As outras disciplinas, ou seja, matérias que vocês falam, provavelmente eu vou começar quando vocês estiverem com a apostila. Se eu ver que for demorar um pouquinho, aí eu posso também fazer por aqui, tudo bem? Cabeçalho, já estamos no dia 13 de junho de 2020. Dia da semana? Quarta-feira. O nome completo? Bom dia. A rotina, que vai ser o livro de matemática. Numerais no caderno de 800 a 850. E português vai ser no caderno. Vai ter que copiar, mas hoje é bem simples os exercícios, certo? Conteúdo novo: adição e subtração com reserva. Depois eu vou explicar o que significa isso. No nosso livro de matemática, na página 90, vamos iniciar pelo que esta menina está falando. Veja a tabela que foi colocada na minha escola. Olha o título da tabela. Aqui em cima, olha lá. Número de alunos matriculados no terceiro ano. O que a gente observa nessa tabela? Tem o período do dia, os alunos que estudam de manhã e os alunos que estudam à tarde. Agora, o que eu vou ver aqui nessa coluna vertical em pé? Quantos meninos estudam de manhã? Quantas meninas estudam de manhã? Olha aqui, na tabela. Depois, quantos meninos estudam à tarde? Quantas meninas estudam à tarde? Mostre o que você sabe. Quantos meninos estudam no terceiro ano? Quantas meninas estudam no terceiro ano? Será que eu vou ter que fazer a operação matemática aqui? A continha, como vocês falam? Presta atenção. Eu tenho só uma vez meninos ou eu tenho mais que uma vez meninos? Se eu tiver mais que uma vez meninos, eu vou ter que fazer a conta. Aqui, vocês estão vendo, Armar a continha em pé. Eu sei que tem aluno que fala que gosta de fazer mentalmente, mas quando os numerais começarem a aumentar, vai ficar difícil para fazer o cálculo de cabeça. Então, é importante que vocês aprendam a fazer a continha armada. Depois é a mesma coisa, só que está perguntando quantas meninas. Agora a letra C. Quantos alunos? Olha aqui a palavrinha, Alunos, eu entendo que é quem? Os meninos e as meninas, não é? Então, quantos alunos estudam de manhã? Vou juntar e vou fazer aqui a continha. E à tarde? Qual que é o total de alunos que estuda à tarde? Mesma coisa, vou juntar os meninos e as meninas e vou fazer a continha. Agora vamos ver o que é adição com reserva. É aquela adição que eu tenho, olha lá, que trocar as peças do material dourado. Como a gente não está na sala, a gente vai ter que entender aqui observando o exemplo. Olha o que o menininho fala. Eu tinha 27 bolinhas de gude, ganhei 13 bolinhas do Lucas. Com quantas bolinhas de gude eu fiquei? Se ele ganhou, vocês concordam comigo que ele vai ficar com mais bolinha? Então, ele vai ter que fazer uma adição. Essa adição, ele já resolveu aqui, olha aqui. Então, o que ele fez? Olha o que ele explicou. Ao juntar 7 unidades com 3 unidades, formei mais uma dezena e não sobrou nenhuma unidade solta.
Então, o que que ele fez? Na casa aqui da unidade, vocês estão vendo aqui, ó, na ordem da unidade, ele somou 7 unidades com mais 3. Quanto que dá? 7 mais 3? 10. Só que 10 unidades... Em 10 unidades eu não tenho uma dezena? Lembra aqui da barrinha, gente. Olha aqui o desenho, a representação com material dourado. Olha aqui embaixo, ó. Olha a representação. 7, olha aqui, ó. Dentro aqui do box. 7 mais as 3 unidades. Vocês estão vendo essa dezena desenhada aqui, ó, mais fraquinha? É porque ele trocou. Ele trocou por uma dezena. Então, o que que ele fez com essa dezena? Ele colocou aqui. Vou fazer de outra cor, de vermelho. Ele colocou aqui, vocês estão vendo? Em cima do número aqui na casinha da dezena. E depois, o que que ele fez? Ele tinha 2 dezenas com mais uma. Ele tinha 3 dezenas. Com mais, juntando mais essa, ó, que ele trocou, ele vai ficar com 4 dezenas. Ele colocou aqui, ó, vocês estão vendo? Então, com quantas bolinhas de gude ele ficou? Olha o resultado aqui. 40. Então, vocês têm que prestar atenção quando vocês forem fazer essas operações, que o resultado na unidade é maior que 9. Sendo maior que 9, vocês vão ter que fazer essas trocas. Vamos supor que fosse 12 aqui. Mesma coisa. Você ficaria com 2 unidades aqui e trocaria 10 unidades pela dezena que você colocaria aqui. Mesma coisa. Agora, vocês vão treinar fazer essas continhas, do jeitinho que eu expliquei. Vou fazer uma, ver se eu consigo fazer uma aqui para vocês, olha lá. Eu tenho a letra A. 5 unidades mais 5 unidades é igual a 10, que é uma dezena, não é verdade? Então, eu vou trocar essa dezena, vou trocar essas 10 unidades por uma dezena. Então, aqui na casinha da unidade, eu não vou ficar com nenhuma unidade, porque eu troquei essas unidades por uma dezena. Coloquei essa dezena aqui, ó, na ordem da dezena. Vocês estão vendo, ó? Coloquei essa dezena aqui na ordem das dezenas. Depois eu junto 5 mais uma dezena, olha lá que eu coloquei aqui 6, com mais uma aqui, 7. Então, eu descobri o resultado da adição. 55 mais 15 é igual a 70. Muitos alunos eu já vi que o papai já andou ensinando a fazer essas contas. Vocês viram que ela é muito simples, não tem dificuldade nenhuma. Caso alguém não entendeu, podem me perguntar, tudo bem? Na próxima página, veja um exemplo igual eu comentei com vocês. Deixa eu ler o que a menina está falando. Fátima tinha 54 bolinhas de gude. Ganhou 18 bolinhas de Leonildo. É menino, né, gente? Ah, é menino aqui. Com quantas bolinhas ela ficou? Se ela ganhou, ela ficou com mais bolinhas. Veja o exemplo. Foi colocado aqui, ó, na primeira linha da adição o número 54, que são as bolinhas que ela já tinha. E na outra linha, as que ela ganhou, que são 18. Então, como que ele fez essa continha? Ele somou
as unidades. 4 mais 8. Vocês podem contar aqui, ó, essas bolinhas de gude aqui em menores, ó, que vai dar 12. Vocês observem aqui em vermelho em volta, porque ele pegou 10 unidades que formam uma dezena e trocou. Vocês estão vendo esse número 1 aqui na dezena? É a troca que ele fez. Ele tinha 12 unidades, então ele ficou com 2 aqui na casinha da unidade e trocou as 10 unidades por uma dezena. Depois ele somou, ele juntou 5 mais 1, 6 mais 1, 7. Então, a Fátima ficou com 72 bolinhas de gude. Veja abaixo esse mesmo exemplo com o material dourado. Vocês têm aqui, olha lá, a continha armada. E vocês têm aqui, ó, novamente as unidades. Só que agora não são as bolinhas de gude, é o material dourado. É o cupinho, são as unidades. Olha o que ele fez. As 12, ele circulou 10 unidades, que ele trocou por essa dezena aqui, olha lá, que está mais clarinha. Então, ele ficou só com 2 unidades soltas, que são essas aqui, ó, que está na ordem da unidade. Agora, vamos contar aqui as dezenas, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5, olha lá. Dessa primeira linha, uma dessa segunda linha, com mais uma que subiu, 7. Certinho. Fátima ficou com 72 bolinhas de gude, que é a mesma coisa de 7 dezenas e 2 unidades. No número 2, vocês vão fazer o exercício. Por enquanto, foi só explicação. Resolva as adições, ó. Adições. Eu vou estar juntando, indicando as trocas. Novamente, vocês vão aqui, ó, na ordem da unidade. Vocês têm 7 mais 5. Quanto dá? Quem é bom de conta aí de cabeça? Dá 12. Quem não sabe, olha lá. Ou desenha as unidades, ou conta no dedo. Dá 12. Dentro do número 12, é igual aqui em cima, olha lá. Dentro do número 12, você troca 10 unidades por uma dezena e fica com 2 unidades soltas. Então, 2 unidades soltas vão ficar aqui. E as que você trocou, ó, você vai colocar em cima aqui do 5. Depois você vai somar a dezena. 5 mais 1, 6. Com mais 1, 7. Deu 7 dezenas aqui. O número completo, 72. Olha que coincidência. Depois, vocês vão fazer estas outras operações aqui. Vocês estão vendo que todas são adição. Todas têm um sinalzinho de mais. Provavelmente todas vão ter que trocar. Tudo bem? Última página de matemática, número 3. Marque com X as adições em que será preciso fazer trocas. Ou seja, que na casinha, olha lá, por enquanto a gente está trabalhando com o número que tem só a unidade e a dezena. Então, olha lá, você vai olhar na casinha da unidade, ó. Você tem 5 aqui, com 3 aqui dá 8. Então, essa daqui eu não vou ter que trocar, porque eu só vou trocar quando der 10 unidades ou mais. Por quê? Para mim ter a dezena, eu não tenho que ter pelo menos 10 unidades? Então, vocês vão fazer dessa forma. Olha para a casinha da unidade, olha lá. Igual aqui, ó, 5 mais 6, ó. Vocês concordam comigo que 5 mais 6 vai dar mais que 10? Então, essa vai ter que ter troca. Então, eu vou fazer um X nas adições que vai ter que ser feito trocas. Então, por exemplo, desses 2 exemplos que eu dei, essa eu vou ter que fazer um X, porque vai ter que fazer trocas. Depois, vocês vão resolver as adições que vocês marcaram.
nesse box aqui, ó. Vocês vão resolver. Arma. Vocês não vão resolver igual ela tá aqui deitada. Vocês vão armar as continhas e resolver. Tudo bem? No número 5, vocês vão resolver as adições. Então, preste atenção, porque nem sempre vai ter que trocar. Por exemplo, essa letra A. Ó, onde que é a casinha da unidade? É a primeira casinha aqui, ó. 2 mais 4, quanto que dá? Dá 6. Depois, eu vou na casinha da dezena. Eu tenho 6 dezenas com mais uma dezena aqui. 7. Então, eu fiquei com 76. Então, presta atenção na hora que vocês forem resolver, que nem todas vai ter que fazer troca, tudo bem? Número 6. Descubra uma regra para cada sequência e complete todas elas. Então, a letra A. Você começou com 2 e foi para 7. E aí, terceiro ano, essa sequência aumentou ou diminuiu? 2 foi para 7, aumentou. Aumentou quanto? Pode fazer conta ou contar no dedo, ó. 2 para chegar no 7, quanto tem? Quem que vem depois do 2? 3, depois 4, depois 5, depois 6, depois 7. Então, vocês vão saber quanto que está aumentando. Depois, 7 para chegar no 12. Quem vem depois do 7? 8, depois 9, depois 10, depois 11, depois 12. Vai contando no dedo que vocês descobrem quanto que deu, quanto que aumentou. Depois que vocês descobriram o segredo, vocês vão pegar esse número aqui que está parado, essa sequência, ó, 12. E vai aumentar. Por que eu vou aumentar? Porque essa sequência aqui, ela está crescendo, ó. 2, 7, 12. Você vai somar. Você vai somar quanto? Quanto que você descobriu que deu entre o 2 e o 7 e o 12? Quanto que deu? Então, é esse o número que você vai somar. A letra B é a mesma coisa, só que vocês têm que observar se está aumentando ou diminuindo. Porque vocês vão ter que continuar do mesmo jeito que está. Se estiver aumentando, continua aumentando. Se estiver diminuindo, continua diminuindo. Tudo bem? Número 7. Marque com um X as adições com resultado próximo a 50. Aqui, não é que vocês vão fazer a conta já para saber qual que deu 50. Olhando para os dois, olha lá, as duas parcelas, que é que a gente chama, né? Os dois números que a gente está somando. Mentalmente, vocês acham que chega perto de 50? Por exemplo, 20 mais 32 chega perto de 50? Ó, vamos supor, dá pra gente arredondar para facilitar pra gente. Ó, 32, vamos arredondar para baixo, vamos arredondar para 30. 30 com mais 20 que eu tenho aqui, 50. Com mais esses dois, 52. Então, essa aqui eu vou fazer um X, porque chega perto de 50. As outras vocês podem tentar fazer como eu fiz, assim, de cabeça, arredondando o número, fica mais fácil. Depois, vocês vão resolver as contas acima e comparar os resultados com sua estimativa, ou seja, com o cálculo que você fez aqui mentalmente. Quais você achou que deu 50? Então, você vai comparar se você está bom de estimativa, se você está bom de chute, igual o povo fala, né? De palpite, certo? Língua portuguesa. Hoje vamos estudar ortografia. O que é ortografia? É a escrita correta das palavras. Algumas palavras têm regras para a gente saber qual que é a escrita correta. Outras tem que ir memorizando, ou também pode-se usar o dicionário. Tudo bem? Língua portuguesa. Continuando, como eu tinha falado, vamos ver ortografia. Primeiro, antes de ver a ortografia, vocês vão ler este conto aqui.
A roupa nova do rei. Provavelmente muitos alunos já conhecem. Tem também aqui embaixo, vocês estão vendo desse box aqui, olha lá. Tem também um vocabulário com algumas palavras, caso vocês não conheçam. Elas estão até destacadas em laranja no texto. Do que fala esse conto? Eu vou ler aqui em cima para vocês. O conto a seguir fala de um povo num reino distante que costumava repetir o que ouvia, mesmo sem pensar, por medo de parecer diferente. Ruim isso. As pessoas só repetir o que ouve, sem ao menos pensar se o que estão ouvindo é certo. Então, nesse conto, vai contar a história que vocês vão perceber aonde que surgem isto aqui que eu li aqui no início, antes da leitura do conto. Bom, eu vou confiar em vocês que vocês vão ler, tudo bem? Depois vou fazer perguntas, tá? Mas outro dia, hoje só ortografia. Aqui é a continuação do texto. Também não tem exercício ainda. É só para ler o texto. Agora sim são os exercícios. Por que eu coloquei a leitura? Porque os exercícios têm trechos do conto. Observe aqui, olha lá. Os trapaceiros oferecem o tecido ao rei, convencido no palácio. Vocês estão vendo que estão destacados de outra cor as letras C? Por quê? Porque a gente vai estudar as regrinhas de quando a gente usa C ou C cedilha. Mas por enquanto, nós vamos ainda só responder algumas perguntinhas. Amanhã que eu vou estar enfocando mais a regra, certo? Então, vocês vão responder aqui. Que vogais vem depois da letra C nas palavras sublinhadas? Ó, depois, gente, da C. Volta aqui no trecho. Por exemplo, trapaceiros. Qual vogal que tem depois da C? Não é o E? Então, é uma vogal. Depois vocês olham as outras palavras. Depois o número 2. Observe. A criança começou a brincar perto do açude. Que vogais vem depois do C cedilha nas palavras sublinhadas? Olha aqui as palavras sublinhadas, desculpa. A criança começou. Açude são as que estão com um traço embaixo, ou seja, sublinhadas. Então, quais vogais que vem depois do C cedilha? Observe aqui em criança, ó. Qual a vogal que vem depois do C cedilha? Depois em começou. Qual que vem depois? Depois em açude. Qual que vem depois? Aí vocês respondam aqui. Como que vocês podem fazer isso? Tem criança que está até fazendo os desenhos, né? O caderno tá um capricho. Se Deus quiser, logo logo a gente vai voltar e eu vou poder ver ao vivo esses cadernos. Estou gostando muito. Mas quem não quiser fazer o desenho, gente, só copia aqui, ó. C ou C cedilha, ó, tá em dúvida, né? Observe. Copie esse trecho do texto. Destaca em colorido essas letras em vermelho. Depois copia aqui, ó. Que vogais vem depois? Depois, o número 2, mesma coisa. Copia a frase e a pergunta. Certo? Próximo exercício, número 3. Copiando também. Simples para copiar, não tem muita coisa. Agora é a sua vez. Coloque cedilha nas palavras e veja o que acontece. Vocês observem que primeiro a palavra está escrita sem cedilha. Depois vocês vão pôr a cedilha e vão ver se deu um outro significado para essa outra palavra. Se o som foi diferente. Mesma coisa vocês vão fazer na B e na C. Depois tem um desafio.
vocês vão ajudar o cozinheiro a completar o cardápio. Vocês estão vendo aqui as lacunas? Vocês vão completar com C cedilha ou C. Depois vão responder as perguntas. Quer dizer, a pergunta, qual é a única palavra do cardápio escrita com C cedilha? Olha, única palavra, então quer dizer que vai ser só uma. Tudo bem? Última página. Vamos fazer o número 4. Ao escrever as palavras a seguir, esqueceram de colocar C cedilhas em alguma delas. Ajude a consertar esse erro. Letra A. Leia as palavras do quadro. Então, vocês vão ler, ó. Lê as palavras que estão aqui embaixo. Depois, vocês vão transformar o C em C cedilha, se houver necessidade. Por exemplo, nessa primeira palavra aqui, ó, vocês acham que esqueceram de pôr cedilha? Se vocês acham que sim, vocês põem a C cedilha. Depois vai para outra palavra, a mesma coisa. E por que tem todo esse espaço aqui? Vocês possam estar perguntando. Porque, agora sim, olha lá os alunos que gostam de fazer desenho. Vocês vão representar cada uma das palavras por meio de um desenho. Só as que eu coloquei cedilha? Não, cada uma das palavras. Vocês estão vendo que tem 4 espaços? Vocês vão desenhar cada uma das palavras. Precisa fazer esse quadro igual tá aqui? Não precisa, gente. Vai no caderno, copia a palavra, coloca a cedilha se preciso e faz o desenho na frente. Depois, hora de organizar o que estudamos. Leia o esquema a seguir. O C cedilha, ele só aparece seguidos das vogais A, O e U. Que eu leio, como eu leio quando se eu colocar o C cedilha com A? Eu leio sa, e com O, so, e com U, su. Agora, olha lá, nesse. O C, sem o cedilha, é seguido das vogais E e a vogal I. Como que eu vou ler? C com E, C, C com I, si. Este som é parecido com o som de que letra? Que os alunos confundem muito na hora de escrever. Do S. Não tem lá também o sa, se, si, so, su? Então, os alunos confundem muito a escrita dessas palavras. Mas, como eu disse, com o tempo vocês vão memorizando. Ou, na dúvida, consultem o dicionário, que não é vergonha para ninguém. Nós, adultos, também fazemos isso quando temos dúvida. Ou, se vocês estiverem, né, na casa de vocês, vocês podem consultar pela internet. É que eu falei se vocês tiverem, porque eu ia falar computador, mas não precisa ser só no computador. Pode ser no celular também. Né? A Pro deu uma esquecida aqui. Todo mundo aí está com o celular, estudando com o celular. Então, se tiver dúvida em alguma palavra, pode pesquisar no celular. Mas aqui acho que não vai ser necessário, porque é muito simples. Amanhã nós vamos continuar fazendo exercícios, que vai usar esta regrinha aqui, que eu vou estar enfocando melhor essas regrinhas. É bom ter esse esqueminha no caderno? É bom. Eu de vocês copiavam já para deixar registrado quando eu uso C cedilha e quando eu uso C. Amanhã nós continuaremos a falar sobre esse assunto. Eu agradeço mais uma vez quem está, acompanhando as aulas, mandando essa atividade certinha. Parabéns! Obrigada por tudo. E quem não está, por favor, lembra que eu disse que é necessário, é importante vocês estarem estudando para o futuro de vocês. Até amanhã. Fiquem com Deus. Um beijo.